Liturgia do dia 22 de maio de 2023, segunda-feira da 7ª semana da Páscoa. Memória de Santa Rita de Cássia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As afirmações de Lucas no texto da primeira leitura mostram-nos que a situação nas primitivas comunidades cristãs foi muito mais complexa do que pensamos, e mesmo de quanto Lucas nos deixa entrever. Havia muita gente com um pé no judaísmo e outro no cristianismo, meio discípulos de João Batista e meio discípulos de Jesus. A pregação do Batista tinha ultrapassado as fronteiras da Palestina e tinha feito discípulos entre os judeus da diáspora. Estes ouviram falar de Jesus e aceitaram-no como Messias, mas faltava-lhes uma informação completa sobre a doutrina e as exigências do Mestre. Tinham abraçado a fé, eram cristãos, mas apenas tinham recebido o batismo de João e nem tinham ouvido falar do Espírito Santo.
precisavam receber o batismo de Jesus para serem inseridos na comunidade cristã. Não sabemos se foi Paulo quem os batizou, mas foi ele quem lhes impôs as mãos, renovando o Pentecostes, como acontecera noutras circunstâncias, especialmente com Pedro e com João na Samaria. Lucas quer mostrar que Paulo tem o mesmo poder que os 12. No texto do Evangelho, vemos como os discursos de Jesus, ao longo do quarto Evangelho, são quase sempre incompreendidos. Hoje ouvimos os discípulos que com entusiasmo dizem a Jesus: "Agora sim falas claramente e não usas nenhuma comparação, nenhuma figura." É verdade que Jesus, nos discursos de adeus, falou mais claro, mas também é verdade que quando João escreve essas palavras, elas já eram iluminadas pela luz da ressurreição, e que sobre a vida da Igreja também já se projetava a luz do Pentecostes. Com a ressurreição tinha começado a nova era, e o Espírito Santo, o Mestre interior, permitia aos discípulos a compreensão das palavras de Jesus. Ainda antes da ressurreição, os discípulos pensaram conhecer a pessoa de Jesus e ter uma fé adulta em Deus. Mas Jesus tem de lhes fazer compreender que a sua fé ainda é fraca e incompleta para enfrentar as provações que estão para vir. O Mestre anuncia com amargura que os seus amigos, que agora se afirmam crentes, o hão de abandonar, porque não resistirão à prova da sorte humilhante a que será submetido. Mas o Senhor termina com palavras de esperança. Tendes fé, confiança. Eu já venci o mundo. Os apóstolos estavam convencidos de que tinham compreendido Jesus e o que ele lhes dissera. Na verdade, não era assim. Nem tinham compreendido a pessoa de Jesus, nem a sua mensagem. A sua fé era ainda muito frágil. Precisavam mesmo do Espírito Santo. É o próprio Jesus que lhes faz notar a ilusão em que tinham caído. Agora credes? Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para o seu lado, e me deixareis só. A provação estava próxima, e revelaria a fragilidade da sua fé. Quando a fé se apoia em seguranças humanas, não resiste à provação. Mas quando a provação encontra alguém devidamente ancorado na palavra do Senhor e no abandono a Ele, então é purificada e lança-o no caminho de Jesus, que afirma: "Eu não estou só, porque o Pai está comigo." E faz-nos levar a sério as palavras do Senhor: "Tende confiança, eu já venci o mundo." As palavras de Jesus tinham um alcance que os discípulos não atingiam. Jesus ia voltar para o Pai através da paixão. Esse regresso é um mistério que transforma toda a natureza humana, para que os homens possam acreditar. Quando Jesus tiver realizado pelo sofrimento e pela morte essa transformação, poderá enviar o Espírito Santo, que fará dos apóstolos uma nova criação. Então poderão acreditar plenamente, compreender toda a verdade. Nós já recebemos o Espírito Santo e já acreditamos, mas podemos e devemos crescer na fé. Há sempre novos horizontes que se abrem e que devemos procurar atingir, como vemos nas vidas dos santos. Por isso, precisamos sempre de novos dons do Espírito, que nos revelem a superficialidade da nossa adesão a Cristo nas fases anteriores e a necessidade de enfrentar novas tribulações e de receber novas graças que nos façam crescer na intimidade e na união com Ele. Acolhamos em todos os momentos e em todas as situações o Espírito com os seus dons. Só Ele nos fará conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração. Só Ele nos fará compreender a sua mensagem. Só Ele nos fará caminhar no amor, mesmo no meio das tribulações, irradiando os seus frutos. Só Ele nos fará crescer à imagem de Cristo, fazendo-nos Eucaristia,
para a glória e alegria de Deus e para a salvação dos nossos irmãos. Poderemos então dizer com São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hoje a Igreja faz memória a Santa Rita de Cássia, intercessora da família e das causas impossíveis. A pequena periferia de Rocaporena, na Úmbria, foi berço de Margarida Lotti, provavelmente por volta de 1371, chamada com o diminutivo de Rita. Seus pais, humildes camponeses e pacificadores, procuraram dar-lhe uma boa educação escolar e religiosa na vizinha cidade de Cássia, onde a instrução era confiada aos agostinianos. Naquele contexto, amadurece a devoção a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, que Rita escolheu como seus protetores. Por volta de 1385, a jovem se uniu em matrimônio com Paulo de Fernandino de Mantino. A sociedade de então era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas, nas quais seu marido estava envolvido. Mas a jovem esposa, através da sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar, herdada pelos pais, o ajudou a viver aos poucos como cristão, de modo mais autêntico. Com amor, compreensão e paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda, embelezada pelo nascimento de 2 filhos, Gian Giacomo e Paulo Maria. Porém, a espiral de ódio das facções políticas da época acometeram seu lar doméstico. O esposo de Rita, que se encontrava envolvido também por vínculos de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai. Em seu coração, Rita perdoou os assassinos do seu marido, mas a família Mantino não se resignou e fazia pressão a ponto de desatar rancores e hostilidades. Rita continuava a rezar para que não fosse derramado mais sangue, fazendo da oração a sua arma e consolação. Entretanto, as tribulações não faltaram. Uma doença causou a morte de Gian Giacomo e de Paulo Maria. Seu único conforto foi pensar que pelo menos suas almas foram salvas, sem mais correr o risco de serem envolvidos pelo clima de represálias provocado pelo assassinato do marido. Tendo ficado sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, seja pelos seus queridos defuntos, seja pela família de Mantino, para que perdoasse e encontrasse a paz. Com a idade de 36 anos, Rita pediu para ser admitida na comunidade das monjas agostinianas do mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássia. Porém, seu pedido foi recusado. As religiosas temiam talvez que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, as orações de Rita e as intercessões dos seus santos protetores levaram à pacificação das famílias envolvidas na morte de Paulo de Mantino. E após tantas dificuldades, ela conseguiu entrar para o mosteiro. Com o passar dos anos no mosteiro, Rita distinguiu-se como religiosa humilde, zelosa na oração e nos trabalhos que lhe foram confiados, capaz de fazer frequentes jejuns e penitências. Suas virtudes tornaram-se famosas até fora dos muros do mosteiro, também por causa das obras de caridade, juntamente com algumas co-irmãs. Além da sua vida de oração, ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e assistia aos pobres. Cada vez mais imersa na contemplação de Cristo, Rita pediu-lhe para participar da sua paixão. Em 1432, absorvida em oração, recebeu a ferida na fronte de um espinho da coroa do crucifixo. O estigma permaneceu por 15 anos até a sua morte. No inverno que precedeu a sua morte, enferma e obrigada a ficar acamada,
Rita pediu a uma prima que lhe veio visitar em Rocaporena 2 figos e uma rosa do jardim da casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália, mas a jovem aceitou seu pedido, pensando que Rita estivesse delirando por causa da doença. Ao voltar para casa, ficou maravilhada por ver a rosa e os figos no jardim, e imediatamente os levou a Rita. Para ela, estes eram sinais da bondade de Deus, que acolheu no céu seus 2 filhos e seu marido. Santa Rita expirou na noite entre 21 e 22 de maio de 1447. Devido ao grande culto que brotou logo depois da sua morte, o corpo de Rita nunca foi enterrado, mas mantido em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, espalhando o bom perfume de Cristo e aquecendo tantos corações no seu gélido inverno. Por este motivo, e em recordação do prodígio de Rocaporena, a rosa é por excelência o símbolo de Rita. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Rita de Cássia e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor, que resumistes a observância de todos os mandamentos no amor de Deus e do próximo, concedei-nos que, imitando a caridade de Santa Rita de Cássia, sejamos um dia contados entre os eleitos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.